O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Amém. Glória a Deus. A leitura desses versos pequenos da chamada de Abraão é para mostrar que Deus, na formação de Israel, a partir de Abraão, praticamente, ele cumpre um propósito de trazer a todas as nações da terra, através da chamada de Abraão, e formar uma grande nação, e dessa nação proclamar o seu nome para o preparo da noiva de Cristo e da formação da igreja. E isso foi iniciado com Abraão, e a história de Abraão se estendeu até os tempos de hoje na nação de Israel, como conhecemos nesse tempo. E então, o que eu quero mostrar é que Abraão foi um homem em que Deus viu nele o prazer que ele tinha na sua palavra, assim como aqueles homens que nós vimos anteriores a Abraão, Noé, Lameque, seu pai, Enoque, Enos, Sete, Abel. Todos estes tinham prazer na palavra de Deus e na vontade de Deus. E o chamado de Abraão aconteceu porque Deus sabia e viu que Abraão também teria prazer na sua palavra, na sua voz, teria prazer em Deus, na vida com Deus, no relacionamento com Deus. Por isso Abraão foi escolhido para formar uma grande nação, e assim aconteceu. De Abraão nasceu uma grande nação, um homem que foi justificado pela fé, porque creu em Deus. E agora, na leitura do Salmo 1, que é na sequência da lista de textos que nós temos dado para os irmãos, aquela lista que os irmãos têm em casa, que eu creio que os irmãos estão lendo, todos aqueles textos bíblicos. E o Salmo 1 está falando de todas as pessoas que têm prazer na lei de Deus, têm prazer na pessoa de Deus, assim como foi Abraão. De maneira que Deus confiou a Abraão um chamado, o chamado para formar uma grande nação, que seria uma nação modelo, exemplo para todas as nações do mundo, por onde Deus faria cumprir o seu plano de salvação para a humanidade, de todo aquele que cresce no nome de Jesus Cristo. E através da obediência de Abraão em crer em Deus da forma como Deus lhe falou, Abraão agradou a Deus, porque ele confiou, e o resultado da fé de Abraão nós vemos hoje: uma grande nação, que é o povo de Israel, e um grande povo também formado através de Jesus Cristo, pelo arrependimento, pelo crer na palavra de Deus, sendo também participantes da herança do Israel de Deus também. E os Salmos, capítulo 1,
mostra o registro de quem é aquele ou aquela pessoa que tem prazer na lei de Deus, na palavra de Deus, prazer na pessoa de Deus. Como segue aqui a leitura. Vamos ver então. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, aqui está a palavra desse salmo, do bem-aventurado homem, ou do mais feliz homem, ou da mais feliz pessoa. Quem é essa pessoa? É essa pessoa que ama a Deus, que tem prazer na sua palavra, que tem prazer no seu nome. Tem um outro texto aqui que eu quero ler, de Jeremias 32, versículo 32, uma palavra que Jeremias fala sobre Israel, na questão de amar ou desprezar a palavra do Senhor. Jeremias 32, até o versículo 33. Os filhos de Israel e os filhos de Judá provocaram-me a ira por causa de toda a maldade que fizeram eles e os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém. Viraram para mim as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava madrugando, e ensinando-os não deram ouvidos para receberem o ensino. De novo o versículo 33. Viraram para mim as costas e não o rosto, ainda que eu os ensinava madrugando e ensinando-os, não deram ouvidos para receberem o ensino. Era a advertência que o Espírito Santo estava fazendo através do profeta Jeremias à nação de Israel nessa ocasião. Qual era a advertência? É a advertência de que eles não tinham mais prazer na lei de Deus, na palavra de Deus, na pessoa de Deus. O prazer que é apresentado aqui nos Salmos, capítulo 1. Na sua lei medita de dia e de noite, versículo 2. Na sua lei
medita de dia e de noite, e faz a escolha que o mundo não faz. O mundo escolhe, ou os ímpios, como está aqui no final do capítulo 1 de Salmos, versículo 6, todos que são ímpios, como já aprendemos, fazem a escolha para o mundo, fazem a escolha para si mesmos, fazem as escolhas para os seus próprios benefícios, fazem as escolhas para satisfazerem suas próprias vontades. Mas aquele que tem o prazer na lei de Deus faz a escolha para meditar na sua lei dia e noite. A expressão aqui no nosso português está bem claro: dia e noite. Não é de vez em quando, ou quando dá vontade de meditar na palavra de Deus, de estar com Deus, de servir a Deus, de viver para os propósitos de Deus, mas uma vida inteira, é uma escolha. Abraão fez a escolha, e quando ele fez a escolha, Deus o chamou e Deus o provou, quando pede a ele que sacrificasse o seu filho Isaque. E Deus o provou para ver se o prazer dele estava no seu Deus. E então, a história todo mundo sabe, Abraão se prepara para entregar Isaque ao seu Deus. E a história ali, nós sabemos, Deus envia o anjo fala com Abraão e o cordeiro é providenciado em lugar de Isaque. Será que Deus, na nossa geração, nesse tempo, poderia nos provar na dimensão como ele provou Abraão? O fato é que Abraão tinha prazer na lei de Deus, na pessoa de Deus, e Deus pôde confiar a Abraão uma promessa, a qual ele creu, e a promessa foi cumprida. Abraão foi esse homem, foi este homem que creu nessa promessa, na promessa para o futuro, que ele ainda não havia conhecido e ainda não havia se realizado. Tem um outro texto aqui de Isaías 35:8, que eu vou ler também. Isaías 35, versículo 8. Ali haverá uma estrada, ela se chamará o caminho da santidade. O imundo não passará por ela, será para aqueles que andam pelo caminho. Os loucos ímpios não passarão por ela. Não são os loucos aqui que está dizendo pessoas de enfermidades mentais, pessoas especiais, mas os loucos ímpios, ou seja, todos aqueles que desprezam e viram as costas para Deus e não dão valor e não têm prazer na sua palavra, são considerados pelo Senhor loucos ímpios, porque vive uma vida de impiedade. E nós já aprendemos que impiedade é uma pessoa que vive indiferente quanto à pessoa, à existência de Deus, à obediência à sua palavra e o prazer na sua palavra de uma forma geral. E nessa
promessa aqui de Isaías 35:8 é para aqueles que têm prazer na lei de Deus. Ali haverá uma estrada, e ela se chamará o caminho da santidade. E nesse caminho andarão eternamente aquelas pessoas que têm o seu prazer na lei de Deus. Glória a Deus. Eu vou fazer uma leitura agora de uma pessoa, vou ver se vai dar para olhar daqui, a irmã que escreveu esse livro, a Johnny, O Céu, Nossa Morada, Nosso Verdadeiro Lar. Eu vou ler umas páginas dela aqui, que está de acordo com essa descrição de Salmos, capítulo 1. Quem é a pessoa que tem prazer na lei de Deus? Quem é a pessoa verdadeiramente que ama a palavra de Deus? O testemunho dessa irmã, nestas páginas dela, que ela escreve esse livro, vou ler um pouco, mostram claramente uma pessoa que encontrou prazer na pessoa de Deus, na palavra de Deus, na vida com Deus, e ninguém melhor do que ela para demonstrar um amor tão profundo e tão maravilhoso por Deus, por causa da sua experiência terrena de vida. Como nós já falamos, a Johnny, ela, por um acidente de mergulho, ela ficou tetraplégica e foi condenada a uma cadeira de rodas pelo resto da sua vida aqui na Terra. E nessa experiência de ficar paralisada, ela demonstra, pela experiência de conversão a Jesus Cristo, que ela vive as bênçãos do céu na terra. Uma pessoa que, apesar de ter a vida paralisada, tem encontrado prazer na lei de Deus e demonstra de forma muito evidente o que é ser uma pessoa de fato feliz, por ter encontrado o prazer na palavra de Deus, no conhecimento e a descoberta de Deus. Então vamos ver aqui, eu vou ler até onde for possível as páginas, algumas páginas desse testemunho maravilhoso da irmã Johnny. Esse é um testemunho dela, não é um conceito que ela escreveu, não é uma ideia que ela escreveu, não é uma doutrina, não é um tema, é um testemunho de experiência vivido em relacionamento com Deus, e que demonstra claramente que ela é uma pessoa que pode nos ensinar a encontrar o verdadeiro prazer na palavra e na pessoa de Deus. Então vamos ouvir. As Escrituras, em essência, nos apresentam uma visão da vida a partir da perspectiva eterna. Alguns chamam a isso de ponto de vista celestial. Eu chamo de a visão do fim dos tempos. Essa perspectiva separa o que é transitório do que é permanente. O transitório, como o padecimento físico, não durará, mas o que é permanente, como o peso eterno de glória proveniente daquele padecimento, permanecerá para sempre. As outras coisas
sofrimento adormecido, decepções profundas, circunstâncias que parecem confusas, não importa quão reais nos pareçam aqui na terra, são tratadas como irrelevantes. As privações dificilmente são dignas de ser mencionadas. O apóstolo Paulo tinha essa perspectiva quando disse: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Segundo a carta de Coríntios, capítulo 4, verso 17, esse texto que ela cita. E ao observar suas próprias tribulações, ele acrescentou: eu as considero como esterco. Espere um minuto. Ele disse: tribulação, peso, sofrimentos, esterco. O apóstolo Pedro também tinha essa perspectiva quando escreveu aos amigos cristãos que estavam sendo açoitados e surrados: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Alegrar-se é a pergunta da Johnny. Lembre-se, ela é tetraplégica. Tetraplégica. E ela faz a pergunta: alegrar-se? Muitas vezes nós fazemos a mesma pergunta: alegrar-me com a minha situação presente? Ela continua: quando você é lançado aos leões, alegrar-se? Os cristãos para quem Pedro escrevia estavam sofrendo de maneira horrível sob as ordens de Nero, imperador romano. Pedro esperava que vissem seus problemas como duradouros. Por um pouco, que tipo de relógio de pulso, dizendo ela, Pedro estava usando? Esse tipo de desinteresse pelo sofrimento extremamente desagradável, que consome as entranhas, costumava me deixar enfurecida, presa em uma cadeira de rodas, quando olhava pela janela os campos de nossa fazenda. Perguntava-me, a pergunta de Johnny: Deus, como é possível que o Senhor possa considerar meus problemas leves e temporários? Nunca mais andarei, nem correrei, nunca mais usarei as mãos. Tenho uma bolsa pendurada para escoar a minha urina, e eu cheiro a urina. Minhas costas doem, estou presa diante desta janela. Talvez o Senhor veja tudo isso como algo que sirva para conquistar a glória eterna, mas nesta horrível cadeira de rodas, tudo que vejo da vida é um dia horroroso depois do outro. Não aceitei o ponto de vista celestial. O meu sofrimento grita por minha total atenção, insistindo: esqueça o futuro. O que Deus fará agora? O tempo faz isso. Ele prende a sua atenção em coisas temporais e faz com que viva o momento. E o sofrimento não facilita nada, apenas
aperta o parafuso no momento, despertando a sua ansiedade para que possa encontrar uma maneira de consertar a situação ou de escapar dela. Era assim que eu me sentia enquanto tinha pena de mim mesma por estar em minha cadeira. Quando li em Romanos 5, versículo 3, nos gloriamos nas tribulações, meu primeiro pensamento foi: tudo bem, Deus, vou me regozijar no dia em que o Senhor tirar-me desta coisa. E se o Senhor não o fizer, o que isso significa? O Senhor está zombando da minha paralisia? Está tentando me convencer de que estou enfrentando um período de negação espiritual? Que a minha ferida e o tormento são insignificantes, ou seja, imaginários? Deus, obviamente, estava usando um dicionário diferente quando se referia à minha aflição como leve e momentânea. Anos mais tarde, a luz se manifestou. O Senhor não usara um dicionário diferente quando escolheu palavras como leve e momentânea para definir os problemas terrestres. Mesmo quando isso significa ser um cisne despedaçado e dilacerado por leões, ou estatalar-se em uma cadeira de rodas pelo resto da vida. Os escritores da Bíblia, inspirados pelo Espírito Santo, apenas têm uma perspectiva distinta, diferente, uma visão do fim dos tempos. Tim diz: por isso, às vezes, as Escrituras, de maneira tão jovial e perturbadora, podem parecer intocáveis pela realidade, removendo grandes problemas filosóficos e agonias pessoais. Mas a vida é assim quando olhamos a partir do fim. A perspectiva muda tudo. O que parece tão importante no momento não tem nenhuma importância. Tudo é uma questão de perspectiva. Em 2 Coríntios 4, 16 a 17, o autor diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. O que poderia exceder o peso do tormento da paralisia permanente? As coordenadas para a nova perspectiva encontram-se no próximo versículo. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório. E ela dá entendimento aqui que a enfermidade dela é tão temporária quanto a vida de uma flor ou como a vida do homem, que passa rápido. E ela entende então que quando ela alcançar o prêmio da glória, os seus 30 anos de cadeira de roda foi um breve e momentâneo tempo. E ela continua: a Escritura, com frequência, tenta nos fazer ver a vida dessa maneira. A nossa vida é um eco na tela eterna.
A dor será suprimida por um grande entendimento, será eclipsada por um resultado glorioso. Algo tão soberbo, grandioso, maravilhoso acontecerá no final do mundo, que será suficiente para compensar qualquer ferida e reparará qualquer angústia. Isso também nos ajuda a saber que o sofrimento que passamos aqui é necessário para alcançar o estado que queremos, mas exatamente que Deus quer, no céu. Foi por isso que Jesus gastou tanto tempo enfatizando a perspectiva do fim dos tempos. O Senhor veio dos céus e sabe quão maravilhoso o céu é. Contudo, ele sempre focava no resultado final, o resultado da colheita, o fruto da árvore, o fim do dia de trabalho, o lucro do investimento, a casa que resiste à tempestade. Ele sabia que se tivéssemos de nos regozijar com o nosso sofrimento, a nossa fascinação com o que aqui e agora seria reduzida. Caso contrário, como ele poderia dizer àqueles que lamentam: você é abençoado? De que outra maneira ele poderia dizer àqueles que são perseguidos para que fiquem alegres? De que outra maneira poderia lembrar seus seguidores que considerassem regozijo o sofrer, tortura e morte? Nada mais alterou de maneira tão radical a maneira de ver meu sofrimento do que o salto até esse desígnio superior do fim dos tempos. O céu tornou-se minha maior esperança. Na verdade, surpreende-me que outras pessoas possam enfrentar a tetraplegia, o câncer ou mesmo a morte na família sem a esperança do céu. Eu pretendia não mais ficar na janela da casa, da fazenda, por horas a fio, revolvendo a lama, rejeitando o ensinamento de Romanos 8, 28 e resmungando. Como essa passagem pode afirmar que em minha vida todas as coisas se ajustam em um padrão para o bem? É a passagem que diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Na cadeira de roda, como ela estava, com aquela bolsa plástica para ela escoar a sua urina, e por 30 anos ter cheiro de urina, ela fazia essa pergunta: isso contribuiria para o meu bem, que amo a Deus? Ela continua um pouco mais: o padrão de bom adotado por Deus para a minha vida terrena cheirava a urina e parecia penoso, mas eu sabia que o resultado final no céu exalaria um perfumado e glorioso aroma. Cristo em mim, a esperança de glória. É tudo uma questão de tempo. Em Eclesiastes 3, 11, lemos: ele fez tudo apropriado ao seu tempo, e muitos não verão a beleza antes do fim dos tempos. O tempo soluciona o dilema de Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tanto quanto os outros problemas do mal, do sofrimento e do tormento. Você pode não estar paralisado em consequência de uma perna quebrada, mas pode estar paralisado por outras limitações.
um coração partido, um lar desfeito, uma reputação arruinada. Essas coisas que agora clamam por sua atenção integral podem fechar as portas para a satisfação terrena, mas podem agitar janelas escancaradas para uma viva esperança do céu. Observe que as portas fechadas, muitas delas foram batidas em sua cara e esmagaram seus dedos, não são acidentais. Deus, a fim de ganhar o seu coração, tomará medidas drásticas para instilar em seu íntimo um profundo desejo por sua herança, que não pode nunca perecer, ser roubada ou enfraquecer. Primeiro, o modo de Deus operar é o modo dele, mas mais tarde, com a perspectiva do fim dos tempos, você ficará agradecido por isso. Samuel descreve a ligação entre a privação e o céu desta maneira: se algum tempo atrás Deus tivesse me contado que me faria tão feliz quanto posso ser neste mundo, mas depois dissesse que começaria isso com um braço ou perna que ficariam aleijados, impossibilitando-me de desfrutar de todas as minhas fontes usuais de divertimento, eu com certeza pensaria que esse era um método muito estranho de realizar o seu propósito. E no entanto, a sua sabedoria estaria presente até nisso. É a mesma coisa que se você visse em um homem trancado em uma sala, idolatrando uma série de lamparinas e regozijando-se com a sua luz, e com o intuito de fazê-lo verdadeiramente feliz em relação àquelas luzes artificiais, você começasse a apagar as lamparinas e depois abrisse as janelas para deixar entrar a luz do céu. Deus fez exatamente isso comigo quando pôs um pescoço quebrado em meu caminho. Ele apagou as lamparinas da minha vida que iluminava o aqui e agora, lamparinas que tornavam esse aqui e agora tão cativante. O obscuro desespero que acompanhou a total e permanente paralisia não foi muito divertido, mas isso, com certeza, fez com que o céu se tornasse vivo. E um dia, quando o nosso noivo voltar, provavelmente, enquanto eu estiver deitada em meu sofá-cama do escritório, como já aconteceu inúmeras vezes, Deus abrirá as janelas do céu. Não há dúvida para mim de que estarei muito mais empolgada e pronta para esse momento do que se estivesse sobre os meus pés. O sofrimento não é um malogro do plano de Deus. A verdade é que isso faz parte da aflição, como também a morte, a doença e a destruição. No entanto, é necessário que haja a redenção antes que Deus volte e feche a cortina do sofrimento. Como Dorothy disse, apenas no cristianismo vemos um Deus bom que alcança no mais profundo do que de outra maneira poderia ser um terrível mal, e inverte a ordem para que se transforme
em algo positivo e bom para nós e glória para Ele. Portanto, qual é a ligação entre o céu e a nossa privação? O sofrimento nos faz querer ir para lá. Lares desfeitos e corações partidos aniquilam nossas ilusões de que a terra possa cumprir suas promessas, de que ela possa, na realidade, ser satisfatória. Apenas a esperança do céu pode verdadeiramente mover nossas paixões para fora deste mundo. E Deus, de qualquer maneira, sabe que nunca poderia nos realizar. A esperança do céu pode verdadeiramente mover nossas paixões para fora deste mundo. E Deus, de qualquer maneira, sabe que nunca poderia nos realizar neste mundo e colocá-las onde encontrarão sua gloriosa realização. Enquanto eu podia andar, teria sido bom se tivesse me concentrado no céu, somente por causa de Cristo. É altruísmo, sim, mas é realista? Não. Eu era saudável, atlética, desatenta e não era do tipo de pessoa que pudesse ser ludibriada a respeito do céu por alguém, a não ser por mim mesma. Quem quer pensar sobre o céu quando tem coisas para fazer aqui e lugares para ir? Além disso, você tem de morrer para chegar lá. Eu não queria pensar sobre essas coisas quando tinha 17 anos. Essa é a natureza da besta humana, pelo menos desta besta que sou eu, dizendo ela. Algumas pessoas têm de quebrar o pescoço para conseguir elevar o coração, centrá-lo nas glórias celestiais. E eu sou uma delas. Foi apenas após perceber e aceitar que minha paralisia seria permanente que o céu me interessou. Será necessário que a igreja do último tempo precisará enfrentar uma China pela frente? É a nossa consideração, minha, para mim. Deus não quer isso, como ela disse. Salvação não é através de malogro. Tem que passar o mal para ser salvo. Não é isso. Sabemos disso. Conhecemos Enoque, né? Que não sofreu nada, amou a Deus e Deus para si o levou. Gênesis 5, não é verdade? Não é isso? Mas a vida do último tempo está dessa maneira. Graças a Deus, você não precisou quebrar o pescoço para ser arrebatado. Quando você percebe que as esperanças que nutriu nunca se tornarão verdade, que a pessoa que você amou partiu desta vida para sempre, que você nunca será tão bonito, no meu caso, ou bem-sucedido, ou famoso, como certa vez imaginou, seu olhar se levanta. Você anseia e aguarda o dia em que suas esperanças serão realizadas e a angústia se desvanecerá. O glorioso dia em que seremos completos, conforme você o idealizou, torna-se sua paixão, pois percebe que a terra, de uma vez por todas, nunca
realizará nossos mais profundos desejos. Meu desejo de correr pelas campinas terrestres e descansar meus pés em um riacho nunca se realizarão, mas se realizarão no novo céu e na nova terra. Meu sonho de abraçar uma pessoa amada e verdadeiramente sentir seu braço no calor do seu corpo nunca se realizará mais. Sim, se realizará quando juntos estivermos diante de Jesus. Você pode apreciar isso, em especial, se a terra despedaçou seu coração. Você pode ser uma mãe que perdeu o filho em um acidente, um filho que perdeu o pai, que morreu de câncer, ou um marido cuja esposa passou para a glória. Esses queridos levam consigo uma parte do nosso coração que ninguém pode estabelecer o nível, e desde que, de qualquer maneira, a busca pelo céu é uma ocupação do coração, não se surpreenda por se ver ansiando pelo céu depois que deixar os dias de luto. Se seu coração estiver com a pessoa amada e ela estiver em casa com o Senhor na glória, e então o céu é sua pátria também. O coração despedaçado guia a pessoa para um verdadeiro contentamento ao esperar menos desta vida e mais da vida que está por vir. A arte de viver com o sofrimento a arte de viver com o sofrimento é a de redimensionar suas expectativas no aqui e agora. Com certeza, há algumas coisas que eu nunca conseguirei fazer devido a esta cadeira de rodas. Esses desejos aumentam minha solidão aqui na terra. O salmista envolveu essa solidão com palavras em Salmos 73, 25, 26, quando diz: a quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais, além de estar junto a ti, o meu corpo e o meu coração, diz ela, poderão fraquejar, mas Deus, dizendo ainda dentro dos Salmos de Davi, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Pessoas devotas suportam nobremente coisas difíceis. Uma filha anoréxica, o desemprego, ser traído por um amigo, elas sabem que sua vida é significativa e que lá no céu estão destinadas na esfera mais profunda a desfrutar de ilimitado gozo. Como sentem em seu âmago que agora nada alcança o padrão de sua alma desejosa, a dor quieta, mas profundamente pulsante, as leva não a lamentar, mas a antecipar e a promover a submissão. Todavia, pedir menos não é uma perda, e redirecionar as expectativas não é algo negativo, é bom. Quando ainda podia andar, o prazer impetuoso proporcionava apenas satisfação fugaz. Em uma cadeira de rodas, a satisfação se manifesta com o sentar sobre uma árvore e um dia de vento e se deliciar com o farfalhar das folhas, ou se sentar perto da lareira e apreciar a suave melodia de uma sinfonia. Esses prazeres menores, menos barulhentos, são preciosos, pois, ao contrário da alegria que sentia ao me manter em pé, essas coisas produzem perseverança, resignação e espírito de gratidão, tudo
o que me qualifica para a posterior eternidade. É por isso, é por meio dessa sujeição que você alcança o máximo aqui na terra. Conforme lemos em Hebreus, se você tiver um coração sincero e com plena convicção de fé, receberá por sua vez a convicção das realidades divinas, invisíveis, de uma futura realização divina. Você desfruta de um novo estágio, uma nova liberação de energia em cada aspecto de sua vida, como se os olhos de sua alma tivessem sido fortalecidos e sua compreensão espiritual ativada. A maior segurança da fé lhe mostra que, na verdade, todas as coisas estão operando juntas para o bem, e assim você percebe, sem dúvida alguma, que o menor gesto feito em nome de Cristo resultará em uma grande capacidade de servir a Deus em glória. O sofrimento impele o coração rumo à pátria. Amém? Tem umas linhas aqui que eu não vou encontrar agora, está mais na frente, mas eu vou dizer com as minhas palavras o que ela diz, ainda nesse caminho da perspectiva do eterno, sobre o bem proporcionado através do sofrimento. Ela faz umas perguntas assim: como eu me sentirei quando chegar no céu e ver as mãos de Jesus marcadas com pregos, que tanto sofreu por mim? Como eu poderei agradecer aquelas cicatrizes se eu nunca compreendi a menor dor enfrentada na minha vida? Como eu poderei agradecer aos pregos que neles estão se eu nunca tive a oportunidade de sofrer o menor sofrimento que seja? Eu não teria nada para agradecer a Jesus Cristo, que tanto sofreu por mim, se muitas vezes eu reclamei por questões muito menores do que uma cadeira de roda. A queixa contra o filho, a queixa agora digo eu, nas minhas palavras aqui, a queixa contra nossos cônjuges, a queixa contra a forma de vida, a infração, a situação presente da qualidade de vida, a reclamação quanto a uma possível desesperança ou insatisfação em Deus por não realizar, enfim, digo eu, uma reclamação por uma simples dor de dente, uma reclamação por passar talvez 2 horas, 3 horas em culto com a congregação, um culto que está demorando muito, e o efêmero prazer só do lazer e da satisfação do descanso e do que a vida pode proporcionar. Quem vive assim, irmãos, ou viveu assim, ou vai viver assim, somente assim, desfrutando do que a terra tem de melhor, não terá o prazer e a coragem de agradecer aqueles pregos e aquela confinação de 33 anos aqui na terra por trabalhar a nossa salvação. Porque, irmãos, digo eu, para Jesus Cristo, viver na terra 33 anos foi uma vida confinada, porque Ele só cuidou do trabalho de exercer a nossa salvação, porque os seus dias de glória, os seus tempos de glória eram vividos na eternidade. Ele sai da liberdade da eternidade e se confina na prisão terrestre, na vida temporária, e sofre as nossas fadigas, e a terra não percebe e não vai até Ele para agradecer a tão grande salvação.
E pessoas como Johnny chegam a declarar que um pescoço quebrado abre para ela as janelas do céu. Mas como ela ora, e é uma oração verdadeira, não há necessidade que Deus traga sobre a igreja uma tão grande perseguição, ou sobre um e outro, um pé quebrado, uma vida deslacerada, para encontrar o céu. Não há essa necessidade, porque o tempo da salvação, o tempo do agora, do hoje, de Jesus para nós, é para que nós aproveitemos inspirações como estas, que estão aqui, para promovermos o reino de Deus